Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da entrega voluntária, ou conhecida também como entrega legal. É aquele atendimento de gestantes ou parturientes que querem dar os filhos recém-nascidos para a adoção dentro da lei, de forma segura e humana. A resolução que padroniza os procedimentos em tribunais de todo o país entrou em vigor na segunda quinzena de março. A Resolução 485 do CNJ instrui os tribunais de justiça sobre a organização de equipes multidisciplinares para o atendimento das mulheres que querem entregar o filho à adoção. E elas não podem sofrer qualquer constrangimento, como explica a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Fabiane Pieruttini. A política é de não questionamento, ninguém questiona ou julga aquela mãe que pretende fazer aquela entrega voluntária. É uma política de apoio e assistência tanto material, com relação ao pré-natal, no momento do parto e, inclusive, no pós-nascimento. Então, são mecanismos reguladores de uma prática antiga que visam descriminalizar, inclusive, a prática, né? E tirar da mãe o estigma de abandono ou de rejeição da criança. É uma entrega voluntária e protegida. A política de proteção e assistência envolve toda a rede, como unidades de saúde, conselhos tutelares e centros de assistência social. A mãe ainda pode se arrepender da doação do filho no prazo de 10 dias. Depois disso, a criança deverá ser incluída no Sistema Nacional de Adoção. Outro direito da mulher é ao sigilo do nascimento, inclusive em relação a outros membros da família e ao pai indicado. Mas a criança pode conhecer as suas origens biológicas quando completar a maioridade. As regras afastam definitivamente as antigas rodas nas portas dos orfanatos, um mecanismo que girava e entregava a criança sem qualquer garantia de que ela seria bem cuidada. Na roda de antigamente, não se sabia para onde aquela criança ia. Muitas vezes era destinada, inclusive, a ficar dentro das instituições ou a destinar até ao trabalho, ou a ser uma criança sem família ou sem muito apoio. Hoje, o que se pretende é que essa criança, que foi feita uma entrega protegida dela, ela imediatamente entre também no sistema de proteção e possa encontrar um lar absolutamente adequado para o seu pleno desenvolvimento. As instituições que lidam com a entrega voluntária afirmam que o mais importante, nesta hora difícil para a mulher, é que ela não faça a doação diretamente a uma família qualquer. É preciso procurar a rede de proteção e, principalmente, a vara da infância. Essa decisão, assim que tomada, a mãe deve procurar a vara da infância e juventude, expor a sua decisão, e então a rede se articula e recebe aquela mãe, né, para que ela tenha o pré-natal, para que ela tenha o sigilo preservado e para que ela faça todo o procedimento para que a gravidez e o parto ocorram de maneira segura para ela e para a criança. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Samira Renzetti Bernardi, juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e integrante do FONINGE, o Fórum Nacional da Infância e da Juventude. Converso também com Cate Brown, juíza da Vara da Infância e Adolescência e do Idoso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ainda com Angélica Gomes da Silva, assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e integrante da diretoria técnica da Associação Nacional dos Grupos de Adoção. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Samira. O instrumento que o CNJ usou, doutora Samira, para atualizar as orientações para a entrega voluntária ou entrega legal foi uma resolução. O que diz essa resolução exatamente e por que se atualizou, principalmente isso? Por que se atualizou regras que já existiam? Oi, Guilherme, muito obrigada pelo convite. Desde 2017, com a inclusão do artigo 19A no Estatuto da Criança e Adolescente, já há previsão sobre a entrega voluntária de criança para adoção
para aquela gestante ou parturiente que não deseja exercer a maternidade, né? Mas como a previsão no Estatuto da Criança e Adolescente era muito sucinta, gerava muitas dúvidas, inclusive aos próprios magistrados, sobre como proceder, qual o procedimento adotar nesses casos. Então, o CNJ foi instado por associações de magistrados para que houvesse alguma regulamentação. Então, ao longo do ano passado, foi realizada uma consulta pública em que nós recebemos mais de 280 sugestões de entidades, de toda a representação da sociedade civil e de entidades do meio jurídico também que estiveram envolvidas com o procedimento de adoção. Posteriormente, foi realizada uma audiência pública em que também todas essas sugestões foram abordadas e ouvidas novamente, enfim, elaborada a resolução 485, que foi aprovada agora em janeiro e entrou em vigor em março. Toda a resolução pretende sanar as dúvidas e garantir que o atendimento a essa pessoa que deseja entregar a criança recém-nascida em adoção seja atendida de forma adequada, humana e sem dúvidas com relação ao como será esse procedimento, dando segurança jurídica a todos os envolvidos. Doutora Cátia, eu pediria que a senhora detalhasse um pouco mais a resolução, explicando para a gente as diferenças em relação às regras anteriores. O que mudou exatamente? Nós temos agora a previsão de que aquela gestante que comparecer diante de qualquer órgão da rede de proteção vai ser encaminhada para a vara da infância e da adolescência da sua comarca. Então, isso esclarece que não é necessário que a pessoa da rede que ouvir essa declaração de vontade da mulher pela primeira vez tome qualquer providência. Já se sabe que o encaminhamento e todo o atendimento é feito pelo Poder Judiciário, até porque a gente quer garantir o sigilo, não é? Por outro lado, também está prevista a orientação jurídica para essa gestante ou parturiente. E outro aspecto bem importante da resolução é dizer que para aqueles juízes que às vezes atuam no interior, onde não há uma equipe técnica, é possível a nomeação de alguém de fora dos quadros do judiciário como perito para fazer esse acompanhamento da gestante ou parturiente. Angélica, a doutora Cátia se referiu ao sigilo. Você lida diretamente, eu imagino, pela sua profissão, com essas mulheres, com essas gestantes, com essas parturientes e, com certeza, está preparada para lidar principalmente com aspectos psicológicos que devem ser muito importantes num momento como esse de tomada de decisão na vida dessas pessoas. Por que o sigilo é tão importante e precisa ser garantido? É muito importante a gente entender que nenhuma mulher, né, que vai buscar o seu direito pela entrega legal, ela está tomando uma decisão irresponsável, né? Muito pelo contrário, toda mulher que busca o seu direito pela entrega legal, ela está sobretudo preocupada com como essa criança vai ficar após o nascimento, como ela vai ser cuidada. Todas desejam que esse bebê cresça e se desenvolva no ambiente seguro. Isso é uma qualidade, né, uma característica que orienta todo o nosso trabalho. Mas não é uma decisão fácil, né? A gente considera que essa decisão possa ser considerada um dos maiores dilemas que uma mulher pode viver ao longo da vida. Então, é uma decisão muitas vezes solitária, pautada em muito sofrimento e muitas dúvidas. Nem sempre, quando ela pensa na entrega, ela já tem aquele processo resolvido na sua cabeça. Agora, saber que ela vai ser acolhida num ambiente respeitoso, humano, sem constrangimento, com profissionais capacitados para acolhê-la, né, sem os julgamentos, e ajudá-la no processo de decisão que cabe apenas a ela, é muito importante. Então, o sigilo, ele traz, né, uma forma da gente poder comunicar, né, tanto com outros profissionais, com a sociedade em geral, de que essa é uma decisão da mulher, né? E que o nosso papel ali é estar com ela, orientando ela. E compartilhar essas informações apenas quando a gente compreende que é algo necessário para garantir os direitos dela. Porque se ela entender que isso vai ser publicizado, que isso vai
ter uma orientação que não seja aquilo que a motivou, ela nem chega, né, nos serviços. Ela vai tomar outras decisões, outros encaminhamentos que podem colocar a vida dela em risco e desse filho. Agora, de qualquer forma, doutora Samira, os dados sobre aquela criança, sobre a origem biológica dela, a justiça mantém, não é isso? E, eventualmente, em algumas situações especiais, mediante uma decisão de um juiz, esses dados podem ser revelados. É isso, não? Como qualquer procedimento de adoção, essa criança, quando tem direito a acesso a essas informações, ao processo de adoção, né, e a todo o que tiver envolvido, a partir de quando ela fizer 18 anos, ou antes, se ela tiver acompanhada dos adotantes, né, com autorização, se tiver um acompanhamento, ela pode ter direito a acesso a essas informações. A resolução garante que a gestante, a parturiente que faz a entrega, deixe também qualquer tipo de informação a respeito dela, sobre a família, pode deixar, inclusive, objetos que considere relevantes, que vão ser guardados, e no futuro, quando essa criança tiver 18 anos e ela tiver esse interesse e quiser saber sobre sua origem biológica, aí sim ela terá acesso a essas informações. Porém, diferente desses casos, essas informações não serão reveladas. Elas permanecerão em sigilo. Quem pode ter acesso a essas informações é a própria criança. Doutora Cátia, a gente falou do aspecto humano, falou da questão do sigilo, mas há uma outra abordagem importante que é a questão da segurança. Uma das preocupações da resolução é dar segurança ao processo. Como é que isso é feito? O que significa exatamente segurança nesse caso? A entrega de um filho para adoção, ela traz muitas consequências. A primeira delas é que essa criança vai ser inserida numa família adotiva e quem adota, quem é adotado e quem fez essa entrega precisam ter certeza de que todas as formalidades legais foram cumpridas para que não haja uma reversão disso no futuro ou um questionamento dessa situação no judiciário. Então, essa resolução ela trouxe essa segurança jurídica para a questão da adoção em si, além de também trazer uma proteção especial para essa criança, porque aquelas mulheres que não tinham antes esse espaço de acolhida e de atendimento, corriam o risco de abandonar essa criança numa situação de risco, como a gente costuma ver na imprensa, bebês deixados em caixinhas, em sacolas, em bancos de igreja. A outra possibilidade que essa mulher encontrava era de entregar a criança clandestinamente para uma família que talvez não tivesse as condições de exercer bem aquela maternagem e paternagem. E um outro aspecto também é que, às vezes, a mulher estava enfrentando uma situação tão difícil e sem o apoio para a entrega, ela não conseguiria se desincumbir do dever dela de bem criar a criança e nós teríamos uma criança crescendo numa situação de risco. Por isso que a segurança é jurídica para todos os envolvidos no processo de entrega e adoção e também é uma proteção para a vida daquela criança que, não podendo encontrar na família natural a possibilidade de uma convivência familiar adequada, vai encontrar isso em uma família adotiva. Agora, Angélica, digamos que a gente esteja diante da seguinte situação. Uma mulher grávida vai a um posto de saúde para fazer o pré-natal e diz ao profissional que atendeu, seja um médico, uma médica, uma enfermeira, um enfermeiro, que pensa na possibilidade de fazer a entrega voluntária. Um profissional de saúde preparado deveria reagir como? Que tipo de orientação ele deveria dar para aquela mulher? Mas eu vou pedir que você responda logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça, e hoje falamos da entrega voluntária, o atendimento de gestantes ou parturientes que querem dar os filhos ou filho recém-nascidos para adoção dentro da lei, de forma segura e humana. As nossas convidadas para falar desse assunto são Samira Renzetti Bernardi, juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e integrante do FONINGE, o Fórum Nacional da Infância e da Juventude. Cátia Brown, juíza da Vara da Infância, Adolescência e Idoso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
E ainda Angélica Gomes da Silva, assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e integrante da diretoria técnica da Associação Nacional dos Grupos de Adoção. Angélica, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. É aquela possibilidade aventada por nós. Digamos que a mulher chegue ao posto de saúde e diga ao profissional de saúde que a atendeu que pensa em fazer a entrega voluntária. Um profissional preparado reagiria como? Quando uma mulher ela chega no serviço e declara esse desejo, é algo que tem que ser acolhido com muita prioridade, muita atenção. Porque, via de regra, essas mulheres elas não têm um espaço de escuta e muitas vão ser atendidas apenas na hora do parto. Então, quanto antes essa mulher for acolhida, o desejo dela for compreendido e os encaminhamentos realizados de forma segura, conforme a lei orienta, ela vai poder ter acesso a direitos e atendimentos que vão ajudá-la no processo de decisão, de amadurecimento, para que, ao final da gestação, ela conclua, né, o que ela realmente deseja para ela e para aquele bebê, se é permanecer com ele, se é entregá-lo em adoção. Agora, o profissional que está ali, ele é a porta de entrada, né, para que essa mulher perceba que ela pode confiar nos serviços e na rede. Então, a gente precisa construir em todas as cidades, né, em todos os serviços, esse sentimento, né, de que a mulher ela está sendo acolhida, ela não está sendo julgada, e o nosso lugar ali como profissional é de uma escuta qualificada. Naquele momento é aquela mulher que tem que trazer a fala dela, e não o que eu, enquanto mulher, enquanto profissional, penso sobre o que é maternidade, o que é ser mãe, a decisão dela, porque nós todos temos os nossos valores morais, religiosos, né, que nós construímos ao longo da vida. Mas naquele momento, enquanto profissional, o meu lugar é de uma escuta e de entender que esse lugar da fala, do desejo da entrega, ele é daquela mulher, né? É somente ela pode falar o que deseja, o que expressa. Doutora Cátia, digamos que depois de muito refletir, essa mulher que a gente colocou como hipótese, decida sim, eu quero mesmo fazer a entrega voluntária. O que ela deve fazer em seguida? A quem procurar? Bem, aquela mulher que tem o desejo de entregar o filho para adoção, ela pode procurar imediatamente a vara da infância e da adolescência e se dirigir ali ao cartório, onde ela vai receber esse atendimento. Mas nada impede que ela também manifeste a sua vontade para os serviços de saúde, assistência social e conselho tutelar. Ela pode se dirigir, por exemplo, ao médico, enfermeiro ou assistente social das UBSs, dos hospitais. Também pode conversar nos CRAS ou CREAS, conselheiros tutelares, e ainda por meio de um advogado ou defensor público, ela pode dirigir por escrito esse pedido ao juízo. É importante que ela não faça essa divulgação para muitas pessoas, caso ela queira realmente manter o sigilo. E os órgãos do Poder Judiciário estão preparados para recebê-la bem e com com o cumprimento de todas essas formalidades, né, em relação ao direito dela à privacidade. Doutora Samira, seja onde for essa mulher, no final terá que ir à justiça. Quando ela chega lá, qual é o procedimento? O que acontece daí para frente? Chegando na vara de infância, primeiro ela vai ser atendida por uma equipe interprofissional ou por um servidor designado para ser acolhida, escutada e orientada, para termos certeza de que essa decisão dela é realmente voluntária e consciente. Sendo orientada e se vendo que ela é consciente sobre essa decisão, vai ser iniciado o procedimento, né? Depois dessa escuta, dessa acolhida, dessa orientação, vai ser nomeado um defensor público ou um advogado, para que, caso ela ainda não tenha nenhuma orientação jurídica, para que acompanhe ela durante esse procedimento. Inclusive, caso seja necessário, ela poderá ser encaminhada para atendimento pela rede em outra comarca, para que seja preservado o sigilo, para que ela não sofra nenhum tipo de constrangimento. Caso ela peça o sigilo dessa gestação e a entrega, inclusive com relação ao genitor, ela não precisa informar quem é o genitor, isso deverá ser respeitado. Caso contrário, caso ela indique quem é o genitor ou não peça o sigilo, aí sim, apenas nessa hipótese, será procurada a família, alguém da família que possa receber essa criança. Caso não, parte-se automaticamente para entrega voluntária, né? Para esclarecer e deixar bem
não haver dúvidas quanto ao rito e garantir que esse atendimento seja feito de uma forma adequada e sem gerar novos constrangimentos à mulher, o CNJ está elaborando um manual que será distribuído a todos os tribunais com um fluxograma, e assim vai facilitar a compreensão do rito por todos os envolvidos. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Samira Renzetti Bernardi, juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e integrante do FONINGE, o Fórum Nacional da Infância e da Juventude. Agradeço também a Cate Brown, juíza da Vara da Infância, Adolescência e Idoso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ainda a Angélica Gomes da Silva, assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e integrante da diretoria técnica da Associação Nacional dos Grupos de Adoção. Agora, o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Mais 7 cidades maranhenses que não têm fóruns recebem pontos digitais da Justiça. Esses pontos fazem parte do programa Justiça de Todos do Judiciário Maranhense, em parceria com prefeituras. São salas equipadas com computadores ligados à internet para que o cidadão possa acessar os serviços da Justiça e participar de audiências por videoconferência. Um servidor treinado facilita o processo. Em um ano de trabalho, o programa fez 1.400 atendimentos. O programa Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, promoveu mais uma iniciativa para garantir direitos básicos a esse povo indígena do Nordeste do estado. Desta vez, o programa emitiu documentos e reconheceu a união estável de 73 casais, o que permite a inclusão dessas pessoas em programas e benefícios sociais. O programa existe há 3 anos, é feito em parceria com a Defensoria Pública e com o Ministério Público e foi um dos eleitos como case de inovação no setor público pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O programa Apadrinhamento Afetivo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina se expande pelo Vale do Itajaí, no leste do estado. Esse apadrinhamento promove o convívio familiar e comunitário para crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional ou familiar e cria mais chances para que esses meninos e meninas tenham desenvolvimento psicológico e emocional equilibrado. Candidatos a padrinhos e madrinhas devem ligar para o DDD 47, número 3384-0368. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. A licença maternidade é um direito que toda mulher gestante ou aquela que vai adotar tem para se afastar do seu emprego a fim de cuidar e criar laços com seu filho ou sua filha e ainda assim manter seus direitos trabalhistas como salário e benefícios. Mas você sabia que ela pode começar em momentos diferentes a depender da situação vivida pela família? Entenda como é a licença para mães adotantes ou que tiveram um bebê prematuro em uma publicação nas redes do CNJ. Se você já recebeu ligações de uma empresa cobrando por algo que você já pagou ou nunca contratou, saiba que você não está sozinho. Esse tipo de cobrança está entre as principais reclamações nos PROCONs de todo o país, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor. Guardar os comprovantes de pagamentos de todas as suas contas é uma ação importantíssima para se prevenir dessas situações. Veja outras informações como essa nas redes do Conselho. Neste mês de maio, o CNJ deu início a uma campanha de enfrentamento ao assédio e à discriminação no ambiente de trabalho. É fundamental que trabalhadores conheçam seus direitos e saibam o que fazer diante de situações de assédio e discriminação. Procurar o sindicato, a associação ou órgão representativo de classe são algumas das opções. Na primeira publicação da série nas redes do CNJ, há um passo a passo de como denunciar esse tipo de ação. Por hoje é só. Até mais! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Meu nome é Raquel Santos Pereira Crispino,
Eu sou juíza aqui no Rio de Janeiro há 26 anos e coordeno o projeto estratégico de valorização da primeira infância do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro há muitos anos. Eu me lembro, até pelo tempo de magistratura, que há muitos anos atrás eu trabalhava em Teresópolis e isso aconteceu há mais de 20 anos. Minha mãe era juíza da infância na ocasião, eu também magistrada, trabalhava no mesmo prédio, e eu me lembro que apareceu um caso de uma jovem esclarecida, uma jovem que tinha sido vítima, me parece, de uma violência sexual, que não queria ficar com o seu bebê e se afastou da sua família para que a família não... Ela dizia que ela não queria que a família dela se apegasse àquela barriga, porque ela queria entregar o bebê, mas ela queria entregar anonimamente, sem saber, sem que as pessoas da própria família dela soubessem o que ela estava fazendo. Mas ela não queria, ela era contra o aborto e ela não queria colocar a criança em risco. Ela me lembro da ocasião, numa época em que não se falava desse assunto, eu me lembro que ela descreveu que ela engravidou numa situação, numa festa, em que ela estava inconsciente ou tinha bebido, alguma coisa assim. Uma clareza que hoje existe muito maior sobre a violência, da violação sexual quando a mulher não está em consciência. Mas há 20 anos atrás isso não era uma coisa clara. Mas, por incrível que pareça, aquela jovem tinha clareza sobre isso e ela queria fazer uma entrega segura. E eu me lembro que esse caso acabou criando uma comoção em Teresópolis, onde eu trabalhava, e os juízes trocaram ideias com a juíza titular, os promotores todos trocavam ideias, porque não era claro para nós, naquela época, naquele momento histórico, esse direito de sigilo na entrega. E esse direito de sigilo na entrega é um direito que vem para a construção dessa política pública de entrega segura. Porque imaginemos, se a gente não garantir às mulheres essa entrega segura, esse sigilo, elas, para esconder aquela gravidez da família, pode ser que elas coloquem esse bebê após o nascimento em situações de risco, como, infelizmente, a gente ainda tem casos aqui no Rio de Janeiro mais numerosos do que nós gostaríamos. E a gente fica muito contente que o CNJ tem estabelecido, através da Resolução 485, parâmetros nacionais. É claro que esses parâmetros nacionais, eles são parâmetros gerais e eles deverão sofrer, claro, um detalhamento. Eles merecem esse detalhamento dependendo da especificidade de cada estado, das realidades de cada estado. São detalhamentos a partir da resolução que necessariamente serão feitos para implementar essa determinação tão importante que foi criada pelo CNJ. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.